Meu pai foi o primeiro da família a ser vítima disso, seja lá o que possa ser chamado. Podíamos ouvir sua tosse da garagem onde ele trabalhava. A princípio, bem de leve, como quando a gente tosse para tirar algo incômodo da garganta, mas foi piorando. No terceiro dia, essa tosse dele evoluiu para algo entre um latido e o som de vidro quebrado. Financeiramente, nossa família estava ferrada. Desde que meu pai foi demitido de seu emprego em uma fábrica próxima, o terceiro emprego dele em 5 anos, ele começou a beber mais e voltou ao seu antigo hábito de se isolar em sua garagem. Seu antigo hobby de tentar invenções naquele espaço escuro e empoeirado. Ele nunca foi um pai bêbado desgraçado que batia na minha mãe e em mim. Não, ele machucava a si mesmo, a sua própria mente, levando toda a sua frustração para dentro de si mesmo. Ocasionalmente, podíamos ouvir uma coleção de xingamentos emanando de seu canto da casa, uma porrada de insultos contra si mesmo, totalmente sem explicação. Houve semanas, até meses, como esta antes, mas ele sempre conseguia se recompor, se preparar e ficar pronto para uma eventual outra entrevista de emprego. Daí para frente, as coisas começavam a se estabilizar conforme seu salário entrava na casa. Mas, dessa última vez, as coisas me pareceram diferentes. Os ritmos de nossas vidas foram sim abalados pelo início de uma aparente pandemia. Pessoas de terno na televisão previram que tudo ficaria bem. Um pequeno surto, nada a temer. No começo, parecia que eles estavam certos. No entanto, o fluxo de informações começou a diminuir e, ao mesmo tempo, começamos a ver homens em um tipo diferente de terno aparecerem com mais frequência, em materiais amarelos brilhantes escritos "perigo químico". Eles apareciam em todos os lugares, como aquela grama nojenta que nasce nos pedaços invisíveis de qualquer pedaço de calçada. Uma noite, meu pai voltou para casa mais tarde do que o normal, discutindo amargamente com alguém no telefone entre seus acessos de tosse. Eu só ouvi a palavra quarentena. Na época, não compreendi o impacto daquela palavra em particular. Tudo parecia surreal demais. Meus pais sempre tiveram um relacionamento tenso, um relacionamento marcado por discussões e acessos de paixão, ouvidos facilmente através das paredes finas de nossa casa. A piora de sua condição só acentuou suas ansiedades. Ele nunca foi violento com minha mãe, como falei, mas com o passar do tempo, com essa coisa toda, ele começou a cobrá-la para fazer algo, a chamando de inútil e imprestável. Ela foi embora logo depois, se acabando em soluços e choro, me avisando que tínhamos pouco tempo restante. Por mais que eu não suportasse vê-la partir, a ideia de deixar meu pai sozinho parecia insustentável. Eu tinha que ficar com ele. A essa altura, seus sintomas começaram a se manifestar de outras maneiras. Ele passava ainda mais tempo longe de mim, ocasionalmente me mandando sair de casa para buscar mais cerveja ou cigarros, mal percebendo quando eu voltava e colocava as compras no final de sua mesa de trabalho. Não tenho certeza de quando ou onde ele dormia durante esse período, mas não prestei muita atenção, estando um pouco acostumado com esse comportamento. Minha preocupação só aumentou nas semanas seguintes, quando comecei a descobrir vestígios da saúde rapidamente deteriorada de meu pai. Os pedaços dele, que foram deixados para trás, começaram a me preocupar profundamente. Primeiro, era sangue no vaso sanitário. Depois, um único dente na pia, com as raízes ainda presas à carne descolorida. Finalmente, resolvi bater na porta da garagem,
para me certificar de que as coisas ainda estavam bem, pelo menos de alguma maneira. Ao entrar em seu espaço de trabalho, pude sentir imediatamente que algo estava muito errado. Um cheiro parecido com carne podre emanava da porta. Quando finalmente entrei, fiquei impressionado. O ar ali parecia anormalmente denso. A garagem parecia uma estufa, úmida e quente, com meu pai doente no meio. Ele não estava na mesa de trabalho que normalmente ocupava. Em vez disso, estava jogado, seus membros em um tom cinza sombrio que previa sua morte. Olhos vermelhos de sangue me encontraram enquanto ele tentava se levantar do chão de concreto, parecendo não me reconhecer a princípio. Então, parecendo se lembrar repentinamente, eu me perguntei quanto tempo fazia desde que ele sequer pensou sobre o mundo lá fora. Uma voz rouca emanou de sua garganta, mas não uma voz rouca qualquer, algo completamente desumano e ainda assim perturbadoramente parecido com a voz do meu pai. Eu não conseguia decifrar de forma alguma. Abaixei-me para tocá-lo, para tentar confortá-lo, quando minha mão relou na pele de seu antebraço. A carne se desprendeu como uma capa de neve derretida. Uma avalanche de sangue, tendão, gordura e osso exposto. Ele gritou, se é que você pode chamar aquele barulho lamentável de grito. Um som que mal teria sido registrado em qualquer lugar. Uma única linha de sangue escorreu de seu nariz, salpicada com uma substância cinzenta que eu não conseguia suportar ver. Ele morreu logo depois, não rapidamente e muito menos tranquilamente. Como uma fila de dominós, o ferimento em seu braço se espalhou, sua carne caiu sobre si mesma. Quando a carne em volta de seu ombro começou a se desfazer, os ruídos que emanavam de sua garganta passaram de um som áspero para um gorgolejo macabro. Ele estava engasgando com seu próprio corpo, dissolvendo-se por dentro. O que quer que eu pudesse ver era apenas uma indicação do que poderia estar ocorrendo dentro dele. Não consigo imaginar sua dor. Naquela noite, sob o manto da escuridão, comecei a cavar sua cova. Não sou uma pessoa particularmente forte, então não consegui cavar muito fundo. À meia-noite, desisti, carreguei seu corpo, enrolado em um cobertor encharcado de sangue, para o buraco e o joguei sem cerimônia. Não consegui reunir coragem para queimar o cadáver, apesar da vaga noção de que poderia ter sido a opção mais segura. Quaisquer coisas doentes que crescessem de seus restos fétidos provavelmente sobreviveriam a mim de qualquer maneira. Quando voltei para dentro, quebrei o armário onde ele havia guardado sua bebida, apenas para encontrá-la quase vazia. A meia garrafa de uísque que restava seria alguma forma de consolo, enquanto eu estava sentado na varanda bebendo. Algum tipo de ritual doentio, em homenagem ao meu pai, eu suponho. Um velório solitário. Eu não ouvia nada no rádio há dias. A televisão não tinha nada além de estática. Se formos honestos aqui, eu falaria que meu medo era sair de casa. Caramba, às vezes eu tinha medo de sair do meu quarto. Eu me recusei a abrir as cortinas que cobriam todas as janelas da casa. Embora eu ainda não conseguisse parar de olhar pelos cantos, procurando por qualquer sinal de vida lá fora. Até aquelas pessoas vestidas de amarelo tinham desaparecido. Percebi que já fazia algum tempo que não ouvia um pássaro cantar. Mais tarde naquela noite, ouvi tiros vindos do terreno vizinho. Reunindo um pouco de coragem, comecei a caminhar na ponta dos pés em direção à casa dos vizinhos enquanto o amanhecer surgia. Encontrei a família deles espalhada pela propriedade. 2 na cozinha, 1 na sala de estar e o último no quarto principal. A mãe havia assumido a responsabilidade
de facilitar as coisas para sua família, para suavizar a morte deles e salvá-los do sofrimento que meu próprio pai havia suportado. Havia 2 balas restantes no revólver que eu lutava para remover do aperto da mão da mãe, já que sua mão estava apertando com força por seu corpo estar morto há um tempo. Vários dias se passaram sem que nada acontecesse. Comecei a perguntar se eu resistiria todo esse caos mental, se eu seria um sobrevivente. No começo, eram tosses pequenas e agudas, como os latidos de um cachorro pequeno. Depois de alguns dias, elas pioraram. Minha garganta parecia estar pegando fogo. Eu sabia o que me esperava. Hoje à noite, cavei uma cova, ainda mais rasa que a última, mas eu tinha pouca força, foi o que deu. Estou sentado nela agora, escrevendo isso e esperando que você leia. O revólver está sob minha perna direita e eu o usarei em breve. Só posso dar um conselho. Se você ouvir alguém tossindo, se seus amigos ou familiares começarem a ter a pele derretendo literalmente, lhes dê essa misericórdia. Até a próxima. Obrigado.